Olá, conheça neste vídeo as 25 maiores empresas de ônibus rodoviária do Brasil. Começando com a número 25, é a Viação Catarinense. Ela tem uma frota aí em torno de 300 ônibus, opera com cerca de 150 linhas e foi fundada em 1928 em Blumenau. Sua sede hoje está em Florianópolis, Santa Catarina. Ela opera em 6 estados e linhas internacional. Emprega mais de 1.300 empregados e foi fundada por Theodor Darius, que era de origem alemão. Hoje ela pertence ao grupo JCA. A de número 24 é a Expresso Adamantina, tem uma frota aí de 320 ônibus, opera com 48 linhas e foi fundada em 1966 no interior de São Paulo, em Dracena. Ela opera em 9 estados, emprega mais de 1.500 empregados e o seu fundador foi Clóvis Nascimentos Martins. Essa empresa se tornou uma gigante, já que ela tem parceria com a Flixbus e opera com linhas suburbana internacional na região oeste de São Paulo. A de número 23 é a Lirabus. Ela tem uma frota aí de 320 ônibus, opera somente no estado de São Paulo, com mais de 100 linhas. Ela foi fundada em 1988 em Campinas. Emprega mais de 1.000 empregados e seu fundador foi o português Belarmino Marta de Assunção. A de número 22 é a Viação Rio Doce, com frota de 325 ônibus, opera com cerca de 160 linhas. Ela foi fundada em 1978 em Caratinga, Minas Gerais. Ela opera em 5 estados pelo Brasil, emprega mais de 1.000 empregados e seu fundador foi Dário Grossi, que é um fazendeiro de Rio Pomba, Minas Gerais. A de número 21 é a Planalto Transporte. Tem uma frota em torno de 350 ônibus, opera com cerca de 98 linhas. Ela foi fundada em 1948 em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Ela opera em 9 estados e linhas internacional. Emprega mais de 1.000 empregados e foi fundada por José Moacir Teixeira. A número 20 é a Nossa Senhora da Penha, com cerca de 370 ônibus, opera com mais de 50 linhas e foi fundada em 1960 em Curitiba, Paraná. Ela opera em 6 estados e emprega mais de 2.000 empregados. Hoje ela pertence ao Grupo Comporte de Constantino Oliveira e o seu fundador foi Ilson Piccoli. Entre suas ligações principal está a ligação entre Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e a ligação Curitiba a Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A de número 19 é a Companhia Andorinha. Ela tem uma frota em torno de 370 ônibus, opera com cerca de 70 linhas e foi fundada em 1948 em Presidente Prudente, interior de São Paulo. Hoje ela opera em 8 estados e linha internacional para a Bolívia. Conta com cerca de 2.000 empregados e foi fundado por José Lemes Soares. Entre suas linhas principais está a ligação Rio de Janeiro, São Paulo, Presidente Prudente, Campo Grande a Corumbá e a ligação Porto Velho, Cuiabá, Campo Grande a São Paulo. A de número 18 é a empresa Rod Rotas. Ela tem uma frota em torno de 385 ônibus, cerca de 60 linhas, e foi fundada em 1993 em Uberlândia. Ela veio da antiga Nacional Expresso. Hoje ela opera em 12 estados e linha internacional para o Paraguai. Tem cerca de 1.500 empregados. Seu fundador foi Ataíde de Deus Vieira, natural de Carmo do Paranaíba, Minas Gerais. A de número 17 é a Aviação Bragança Danúbio Azul. Tem uma frota em torno aí de 400 ônibus, opera com mais de 100 linhas. Ela foi fundada em 1940 em Bragança. Ela opera nos estados de São Paulo e Minas Gerais e emprega mais de 1.500 empregados. Seu fundador foi Roque Felício, da Danúbio Azul, natural de Cajuru, interior de São Paulo. Opera com linhas suburbana, intermunicipal EMTU e linhas rodoviária estadual e interestadual para Minas Gerais.
A de número 16 é a Catedral Turismo, com a frota em torno de 400 ônibus. Opera mais de 30 linhas e foi fundada em 1985 em Brasília, Distrito Federal. Hoje ela opera em 14 estados e emprega mais de 1.000 empregados. Seu fundador foi Cleito Vidal. Entre suas ligações principal está a ligação entre São Paulo, Brasília, Goiânia, Salvador, Maceió, Aracaju, Recife, João Pessoa a Natal. Ela também opera com linhas municipal em Lusiânia e intermunicipal em Brasília. A de número 15 é a Reunidas Caçador, de Santa Catarina, uma frota de 400 ônibus, opera com cerca de 40 linhas e foi fundada em 1950 em Caçador, Santa Catarina. Ela opera em 9 estados e linha para a Argentina Internacional. Tem cerca de 1.000 empregados. Seu fundador foi Silvino Caramori. Entre suas ligações principal está a ligação entre Santa Maria a Barreiras, na Bahia. A de número 14 é a empresa Unesul Transporte, fundada em 1964. Ela tem uma frota em torno de 415 ônibus, opera cerca de 72 linhas e sua sede está em Porto Alegre. Ela opera em 4 estados, tem 900 empregados e seu fundador foi Belmiro Safari. Entre suas ligações principais está a ligação Porto Alegre a Campo Grande. A de número 13 é a Pássaro Marrom, com frota aí de 450 ônibus, opera com mais de 100 linhas. Ela foi fundada em 1935. Hoje sua sede está em Guarulhos, São Paulo. Ela opera em 2 estados, São Paulo e Minas Gerais. Conta com mais de 1.600 empregados e pertence à família do grupo Constantino Oliveira. Seu fundador foi José Afonso Teixeira. A de número 12 é a empresa Eucatur União Cascavel, com frota de 500 ônibus e opera mais de 70 linhas. Ela foi fundada em 1964 em Cascavel, Paraná. Ela opera em 14 estados pelo Brasil e linha internacional para Bolívia, Venezuela e Argentina. Ela emprega mais de 5.000 empregados e linhas municipal em Manaus. Foi fundada por Assis Gurgakis. A de número 11 é a Aviação Novo Horizonte, com a frota aí de 700 ônibus e opera mais de 130 linhas. Ela foi fundada em 1966 em Plumado, Bahia. A sua sede hoje está em Vitória da Conquista. Ela opera em 7 estados pelo Brasil e conta com cerca de 2.000 empregados. Seu fundador foi a família Abreu Magalhães, que também opera na política. E chegando nas 10 maiores, a de número 10 é a Aviação Garcia. Tem uma frota de 800 ônibus, opera com cerca de 67 linhas e foi fundada em 1933 em Londrina, Paraná. Hoje ela opera em 7 estados, conta com mais de 2.000 empregados e seu fundador foi Celso Garcia Cid, um alemão. E hoje ela pertence à família Boico. A de número 9 é a Expresso Guanabara, com a frota aí de 900 ônibus, opera com mais de 100 linhas e foi fundada em 1992 em Fortaleza, Ceará. Hoje ela opera em cerca de 18 estados pelo Brasil, emprega mais de 3.000 empregados e seu fundador foi o judeu Jacob Barata. Ele é natural de Belém do Pará, mas tem origem judaica. A Guanabara se tornou uma gigante, já que ela encapou a Real Expresso, Útil, Sampaio, Brisa, entre outras empresas. A de número 8 é a Aviação Cometa, pioneira no estado de São Paulo. Frota de 1.000 ônibus, opera cerca de 140 linhas e foi fundada em 1948 em São Paulo. Hoje ela opera em 4 estados, emprega mais de 2.000 empregados e foi fundada por Tito Macioli, de origem italiana. E hoje ela pertence ao grupo JCA, de Gelson da Costa Antunes. A de número 7 é a Expresso
Itamaraty, com frota de 1.050 ônibus e com mais de 100 linhas. Ela foi fundada em 1951 em São José do Rio Preto. Opera em 5 estados pelo Brasil e emprega mais de 1.800 empregados. Seu fundador foi José Orge e hoje ela pertence à família Constantino Oliveira do grupo Comport. Ela também opera com linhas de fretamento rurais e linhas municipais em São José do Rio Preto, Catanduva e Barretos. A de número 6 é a Aviação Águia Branca, com a frota aí de 1.100 ônibus. Opera em mais de 290 linhas e foi fundada em 1946 em Colatina. Hoje sua sede está em Vitória, Espírito Santo. Opera em 11 estados pelo Brasil e emprega mais de 3.700 empregados e foi fundada pela família Chiep. A de número 5 é a Salitur, que tem uma frota aí com mais de 1.200 ônibus e mais de 115 linhas. Ela foi fundada em 1977 em Belo Horizonte. E ela só opera no estado de Minas, emprega mais de 6 mil empregados e foi fundada aí pela família José Carvalho Lessa. Ela é pioneira com linhas municipal e intermunicipal na capital de Belo Horizonte. A de número 4 é a Gontijo, a maior empresa de ônibus rodoviária do Brasil. Ela tem uma frota de 1.500 ônibus e mais de 300 linhas. A Gontijo ela foi fundada em 1943 em Carmo do Paranaíba, Minas Gerais. E sua sede hoje está em Belo Horizonte. Ela opera cerca de 21 estados pelo Brasil e linha internacional para o Paraguai. Emprega mais de 9 mil empregados e foi fundada aí por Abílio Pinto Gontijo. A de número 3 é a Rápido Luxo Campinas, com a frota aí de 1.800 ônibus, fundada em 1962, com a sede em São Paulo. Ela tem mais de 3.700 empregados e pertence à família de português Belarmino Marta de Assunção. Essa empresa ela é pioneira com linhas intermunicipal. E a de número 2 é a 1001, com frota aí de 1.900 ônibus e opera mais de 200 linhas. Foi fundada em 1946 em Niterói, Rio de Janeiro. Ela opera hoje em 6 estados pelo Brasil e pertence à família Gelson da Costa Antunes. Ela é pioneira com linhas rodoviária estadual no Rio de Janeiro. Entre suas linhas principais está a ligação Rio de Janeiro-São Paulo a Florianópolis. E a primeira, a maior empresa hoje do Brasil é a Aviação Piracicabana. Ela tem uma frota com mais de 2.200 ônibus e tem mais de 200 linhas aí, eu creio, e ela foi fundada em 1937 em Piracicaba pela a família Atílio Raimundo Gianetti. E hoje ela pertence ao grupo Comporte de Constantino Oliveira. Além de operar linhas rodoviárias, ela opera linhas intermunicipal e linhas municipais na cidade de Blumenau, Uberaba e é pioneira com transporte municipal em Brasília, Distrito Federal. E assim eu deixo as 25 maiores empresas rodoviárias do Brasil, tá? E lembrando aí, né, a maioria desses fundadores, eles têm origem aí de portugueses, italianos, judeus, alemães e japoneses. Ou também vem de fazendeiros, como da empresa Rio Doce, que até hoje tem fazendas em Minas Gerais, da Planalto Paulista, da Planalto Transporte, que também opera com fazendas no Rio Grande do Sul, tá? E outros têm ligação aí com a política, como a Eucatur, que tem ligação com a política, e a Novo Horizonte, que tem ligação com a política na Bahia. E eu fico por aqui. Tchau, tchau.